Boa tarde. I've been asked to speak this afternoon about the absurdity of life without God. Me foi pedido que nessa tarde eu falasse a vocês a respeito do absurdo da vida sem Deus. The question, is there meaning to life, is closely connected with another equally profound question, namely, does God exist? A pergunta existe sentido na vida está intimamente ligada com outra pergunta igualmente profunda, a saber, Deus existe? For if God does not exist, there is no transcendent reality. Porque se Deus não existe realidade transcendente. And so both mankind and the universe are ultimately doomed to death. E como resultado, tanto a humanidade como o universo estão completamente condenados. Like all biological organisms, each one of us must die. Como todos os organismos biológicos, cada um de nós deve morrer. And the universe, too, faces a death of its own. E o próprio universo enfrenta a sua própria morte. Scientists tell us that the universe is expanding. Os cientistas nos dão conta que o universo está expandindo. And everything in it is growing further and further apart. E que tudo nele se está distanciando e distanciando cada vez mais. As it does so, its energy is used up and it grows colder and colder. E à medida que o universo faz isso, ele está ficando cada vez mais frio à medida que a sua energia é consumida. Eventually all the stars will burn out and all matter will collapse into dead stars and black holes. Finalmente todas as estrelas vão se extinguir e toda a matéria entrará em colapso em estrelas mortas e buracos negros. There will be no light at all. Não haverá luz alguma. There will be no heat. Não haverá calor. There will be no life. Não haverá vida. Only the corpses of dead stars and galaxies ever expanding into the endless darkness and the cold recesses of space. Somente os restos de estrelas e galáxias mortas, sempre se expandindo na escuridão infinita e nichos gelados de espaço. A universe in ruins. Ou seja, um universo em ruínas. This is not science fiction. Isso não é ficção científica. As unimaginable as it may be, if God does not exist, then this will happen. Por mais inimaginável que possa parecer, se Deus não existe, é isso que acontecerá. So not only is the life of each individual person doomed, então não apenas a vida de cada indivíduo estará condenada, the entire human race is destined to destruction. mas toda a raça humana estará destinada à destruição. There is no escape. Não há escapatória. There is no hope. Não há esperança. These plain scientific facts seem nearly incontestable. Esses fatos científicos simples parecem incontestáveis. The question then becomes, what is the consequence of this? A pergunta então é, qual será a consequência disso? Many atheist thinkers have argued that it implies that human life itself becomes absurd. Muitos pensadores ateus argumentam que isso implica em que a própria vida humana se torna absurda. It means that the life we do have is without ultimate purpose, value, or meaning. Significa que a vida que temos, ela é sem finalidade, sem valor, sem significado. These three notions, Esses três conceitos, purpose, propósito, value, valor, meaning,
significado. Though closely related, are conceptually distinct. Embora intimamente relacionados, eles são conceitualmente distintos. Purpose has to do with a goal, a reason for something. O propósito tem a ver com um objetivo, uma razão para alguma coisa. Value has to do with something's moral worth. It's being good or evil, right or wrong. Valor tem a ver com alguma percepção, algum valor moral de alguma coisa, de ela ser boa ou ruim, de ela estar certa ou estar errada. Significance has to do with something's importance, why it matters. A significância, o significado tem a ver com a razão pela qual algo é importante. Many atheist philosophers, from Nietzsche to Russell to Sartre, have argued that if God does not exist, then life is ultimately absurd. Muitos filósofos ateus, de Nietzsche a Russell a Sartre, argumentaram que se Deus não existe, a vida é, em última análise, absurda. It is without ultimate purpose, value, or significance. Ela é sem valor, significado, final, sem finalidade. Let me say a word about each of these. Eu quero dizer alguma coisa sobre cada um desses três conceitos. First, if God does not exist, then there is no ultimate purpose to life. Se Deus não existe, em primeiro lugar, não há propósito final para a vida. If death stands with open arms at the end of life's trail, then what is the goal of life? Se a morte se encontrar de braços abertos ao final da trilha da vida, qual é o objetivo da vida? Is it all for nothing? É tudo por nada? Is there no reason for life? Não há razão para a vida? And what of the universe? E o universo? Is it utterly pointless? Será que ele é totalmente inútil? If its destiny is a cold grave in the recesses of outer space, then the answer must be yes. Se o seu destino é uma sepultura fria nos recessos do espaço exterior, então a resposta deve ser sim. It is pointless. Ela é inútil. There is no goal, no purpose for the universe. Não há objetivo nem propósito para o universo. The litter of a dead universe will just go on expanding and expanding forever. O lixo de um universo morto estará sempre se expandindo e expandindo mais para sempre. And what of mankind? E quanto à humanidade? Is there no purpose at all for the human race? Será que não existe um propósito para a raça humana? Or will it simply peter out someday, lost in the oblivion of an indifferent universe? Ou será que ela simplesmente vai desaparecer aos poucos, perdida no esquecimento do universo? The English writer H.G. Wells foresaw such a prospect. O escritor inglês H.G. Wells vislumbrou isso. In his novel, The Time Machine, Wells' time traveler journeys far into the future to discover the destiny of man. Em seu romance A Máquina do Tempo, seu viajante do tempo viaja para o futuro para descobrir o destino do homem. All he finds is a dead earth, except for a few lichens and moss, orbiting a gigantic red sun. Tudo que ele encontra é uma terra morta, exceto por alguns líquens e musgos orbitando ao redor de um sol vermelho. The only sounds are the rush of the wind and the gentle ripple of the sea. Os únicos sons são o balanço do vento e a suave ondulação do mar. Beyond these lifeless sounds, writes Wells, the world was silent. Além desses sons sem vida, diz Wells, o mundo ficou em silêncio. Silent? Silente? It would be hard to convey the stillness of it.
Seria difícil transmitir a quietude de tudo isso. All the sounds of man, the bleating of sheep, the cries of birds, the hum of insects, the stir that makes the background of our lives, Todos os sons do homem, o balido das ovelhas, o grito dos pássaros, o zumbido dos insetos, a agitação que faz o pano de fundo de nossas vidas. all that was over. Tudo isso acabado. And so Wells' time traveler returned. Então o viajante do tempo de Wells volta. But to what? Mas para quê? To merely an earlier point on the same purposeless rush toward oblivion. Apenas para um ponto anterior da corrida sem propósito rumo ao esquecimento. When, as a non-Christian, I first read Wells's book, I thought, no, it can't end that way. Quando eu li esse livro, eu era um não cristão e ao ler esse livro eu pensei, não pode terminar assim. But if there is no God, then it will end that way, like it or not. Mas se não houver Deus, vai terminar assim, gostemos ou não. This is reality in a universe without God. Essa é a realidade de um universo sem Deus. There is no hope. Não há esperança, There is no purpose. não há propósito. Secondly, if God does not exist, there is no ultimate value in life. Em segundo lugar, se Deus não existe, não há valor final da vida. If there is no God, then there are no objective standards of good and evil, right and wrong. Se não há Deus, então não há padrões objetivos de bem e de mal, de certo e de errado. By objective standards, I mean standards which are valid and binding independently of human opinion. Por padrões objetivos, eu quero dizer padrões morais válidos e vinculantes independentemente da opinião pública. If God does not exist, then there is no transcendent source of moral values. Se Deus não existe, então não há fonte transcendente de valores morais. Rather, moral values are just either the byproduct of socio-biological evolution and conditioning or expressions of personal taste. Em vez disso, os valores morais ou são apenas subprodutos da evolução e condicionamento sociobiológico, ou então expressões de gosto pessoal. As the philosopher of science Michael Ruse explains, Como explica o filósofo da ciência Michael Ruse, and I quote, e eu cito o que ele diz: "The position of the modern evolutionist is that humans have an awareness of morality because such an awareness is of biological worth." A posição do evolucionista moderno é que os humanos têm consciência da moralidade porque tal consciência tem valor biológico. Morality is a biological adaptation, no less than our hands and feet and teeth. A moralidade é uma adaptação biológica em nada diferente de mãos, de pés, de dentes. Considered as a rationally justifiable set of claims about an objective something, ethics is illusory. Considerada como um conjunto racionalmente justificado de afirmações sobre algo objetivo, a ética é ilusória. I appreciate that when somebody says, "Love thy neighbor as thyself," they think they are referring above and beyond themselves. Eu sei que quando alguém diz ame o seu próximo como a si mesmo, eles pensam que estão se referindo acima e além de si mesmos. Nevertheless, such reference is truly without foundation. No entanto, tal referência é verdadeiramente sem fundamento. Morality is just an aid to survival and reproduction, and any deeper meaning is illusory. A moralidade é apenas uma ajuda para a sobrevivência e reprodução, e qualquer significado mais profundo é ilusório. End quote. Fim da citação dele. Richard Dawkins puts it succinctly. Richard Dawkins coloca isso de forma bem sucinta. There is at bottom no design, no purpose, no evil, no good, nothing but pointless indifference.
não há fundo nenhum, não há no fundo nenhum desígnio, propósito, nenhum mal, nada de bom, nada além de indiferença sem sentido. We are machines for propagating DNA. Nós somos máquinas de propagação do DNA. In a world without God, there can be no objective right and wrong, only our culturally and personally relative subjective judgments. Em um mundo sem Deus, não pode haver objetivos certos e errados, apenas os nossos julgamentos subjetivos, cultural e pessoalmente relativos. So, who's to judge whose values are right and whose are wrong? Então, quem deve julgar quais valores estão corretos e quais estão errados? Who's to judge that one person's values are inferior to those of another? Quem pode julgar os valores de uma pessoa se eles são inferiores aos valores de outra pessoa? The concept of objective morality loses all meaning in a universe without God. O conceito de moralidade objetiva perde todo o seu significado em um universo sem Deus. All we are confronted with is, in the words of Jean-Paul Sartre, the bare, valueless fact of existence. Tudo com que nos confrontamos é, nas palavras de Jean-Paul Sartre, o fato vazio e sem valor da existência. That means that it is impossible to condemn war, oppression, or bigotry as evil. Isso significa que é impossível condenarmos a guerra, a opressão ou o fanatismo como sendo males. Nor can you praise love, equality, or tolerance as good. Nem podemos louvar a tolerância, a igualdade e o amor como coisas boas. For in a universe without God, good and evil do not exist. Pois num universo sem Deus, bem e mal não existem. There is only the bare, valueless fact of existence, and there is no one to say that you are right and I am wrong. Há apenas o fato vazio e sem valor da existência, e não há ninguém que possa dizer que você está certo e que eu estou errado. Third, if there is no God, then there is no ultimate significance to life. Terceiro, se não há Deus, não há um significado final para a vida. If each individual person passes out of existence when he dies, then what ultimate importance can be given to his life? Se cada indivíduo deixa de existir quando morre, então que importância final pode ser dada à sua vida? Does it really matter whether he ever even existed at all? Será que realmente importa se algum dia ele realmente existiu? Oh, now certainly his life may be important relative to certain other events. Certamente a vida dessa pessoa pode ser importante relativa a certos eventos, But what is the ultimate significance of any of these events? mas qual é o significado final desses tais eventos? If everything is doomed to destruction, then what does it matter that you influenced anything? Se tudo está condenado à destruição, então o que importa se você influenciou alguma coisa? Ultimately, it makes no difference. No fim de tudo, não faz nenhuma diferença. So the contributions of the scientist to the advance of human knowledge, Então, as contribuições do cientista para o avanço do conhecimento humano, the researches of the doctor to alleviate pain and suffering, as pesquisas do médico para aliviar a dor, o sofrimento, the efforts of the diplomat to secure peace in the world, os esforços do diplomata para garantir a paz no mundo, the sacrifices of good people everywhere to better the lot of the human race. os sacrifícios das pessoas boas para melhorar a sorte da raça humana, All these come to nothing. tudo isso é nada. In the end, they don't make one bit of difference. No final, não fazem qualquer diferença.
In a famous passage, the philosopher Bertrand Russell lamented, Numa passagem famosa, o filósofo ateu Bertrand Russell lamentou, and I quote, e eu cito, that man is the product of causes which had no prevision of the end they were achieving, que o homem é um produto de causas que não possuíam conhecimento do fim que estavam alcançando. that no fire, no heroism, no intensity of thought and feeling can preserve an individual life beyond the grave, Que nenhum fogo, nenhum heroísmo e nenhuma intensidade de pensamentos e emoções podem preservar a vida além do túmulo. that all the labor of the ages, all the devotion, all the inspiration, all the noonday brightness of human genius Que todo o labor de todas as eras, todas as devoções, toda a inspiração, todo o brilhantismo do gênio humano are destined to extinction in the vast death of the solar system, tudo está fadado à destruição na morte do sistema solar. and that the whole temple of man's achievement must inevitably be buried beneath the debris of a universe in ruins. E que todo o templo das conquistas humanas deve ser inevitavelmente soterrado debaixo dos escombros de um universo em ruínas. All these things, if not quite beyond dispute, are yet so nearly certain that no philosophy which rejects them can hope to stand. Todas essas coisas, se não estão além das controvérsias, são quase tão certas que nenhuma filosofia que as rejeite pode ter esperanças de se sustentar. Only within the scaffolding of these truths, Somente sobre a base destas verdades, only on the firm foundation of unyielding despair, somente sobre o firme fundamento do desespero incessante, can the soul's habitation be henceforth safely built. pode-se construir seguramente, de agora em diante, a habitação da área humana, da alma humana. End quote. Fim da citação dele. Thus, on atheism, life itself becomes ultimately meaningless. Então, dessa forma, no ateísmo, a própria vida torna-se essencialmente sem sentido. If God does not exist, then life is without ultimate purpose, value, or significance. Então, se Deus não existe, a vida não tem propósito, não tem valor, não tem significado final. In his poem, The End of the World, the American poet Archibald MacLeish portrays life as an idiotic circus until one day the show is over. Em seu poema O Fim do Mundo, o poeta americano Archibald MacLeish retrata a vida como um circo idiota, até que um dia o show acabou. Let me read it to you now. Eu vou ler o poema dele para vocês. Quite unexpectedly, as Vassereau, the armless ambidextrian, was lighting a match between his great and second toe, Inesperadamente, enquanto Vassereau, o ilusionista sem braços, acendia um fósforo entre os dedos do pé, and Ralph the lion was engaged in biting the neck of Madame Sauceman while the drum pointed. e Ralph o leão, ao rufar dos tambores, se ocupava de morder o pescoço de Madame Sauceman, And Teeny was about to cough in waltz time while swinging Jocko by the thumb. e Tini estava a ponto de tossir, dançava a valsa enquanto rodopiava segurando Joko pelos polegares. Quite unexpectedly, the top blew off. De repente, inesperadamente, o teto da lona voou. And there overhead, E ali no alto, there hung over those thousands of white faces, those dazed eyes, pairando sobre eles aqueles milhares de rostos brancos, aqueles olhares aturdidos, there in the starless dark, ali na escuridão sem estrelas, the poise, the hover, em equilíbrio, estática,
there with vast wings across the canceled skies, ali com as largas asas cruzando o céu anulado, there in the sudden blackness, ali na escuridão repentina, the black pall a of mortalha, nothing, a mortalha negra de nada, nothing, nada, nothing, nada, nothing at all. absolutamente nada. This is the horror of modern man. Esse é o horror do homem moderno. Because he ends in nothing, he ultimately is nothing. Porque ele acaba em nada. Em última análise, ele é nada. Do you understand the gravity of the alternatives before us? Você entende as alternativas que estão diante de nós, as graves alternativas? If God exists, then there is hope for man. Se Deus existe, então existe esperança para o homem. But if God does not exist, then all we are left with is despair. Mas se Deus não existe, tudo que nos resta é desespero. As Francis Schaeffer has aptly put it, if God is dead, then man is dead too. Como colocado muito bem por Francis Schaeffer, se Deus está morto, então o homem também está morto. Unfortunately, most people do not realize this fact. Infelizmente, a maior parte das pessoas não se apercebe desse fato. They continue on as though nothing had changed. Elas continuam como se nada tivesse mudado. I'm reminded of Friedrich Nietzsche's story of the madman who, in the early morning hours, burst into the marketplace, lantern in hand, crying, "I seek God! I seek God!" Eu me recordo da história escrita por Friedrich Nietzsche sobre um louco que, bem cedo, invade um mercado e com uma lanterna na mão ele grita: "Procuro Deus! Procuro Deus!" Since many of those standing about did not believe in God, he provoked much laughter. Já que muitos ali não acreditavam em Deus, ele provocou muitas risadas. Did God get lost? They taunted him. Deus se perdeu, zombaram dele. Or is he hiding? Ou ele está se escondendo? Or maybe he's gone on a voyage or emigrated. Ou quem sabe ele tenha ido em uma viagem ou tenha emigrado. And thus they yelled and laughed. E assim eles gritaram e riram. Then, writes Nietzsche, the madman turned in their midst and pierced them with his eyes. Então, escreve Nietzsche, o louco virou-se para eles e olhou profundamente nos olhos. Whither is God? He cried. Para onde for Deus? Gritou ele. I shall tell you, Já lhes direi. we have killed him. Nós o matamos. You and I. Vocês e eu. All of us are his murderers. Somos todos seus assassinos. But how have we done this? Mas como fizemos isso? How were we able to drink up the sea? Como conseguimos beber inteiramente o mar? Who gave us the sponge to wipe away the entire horizon? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte? What did we do when we unchained this earth from its sun? Que fizemos nós ao desatar a terra do seu sol? Whither is it moving now? Para longe de todos os sóis? Away from all suns? Não caímos continuamente? Are we not plunging continually? Não caímos continuamente? Backward, sideward, forward in all directions. Para trás, para os lados, para frente, em todas as direções? Is there any up or down left? Ainda existe em cima e embaixo? Are we not straying as through an infinite nothing? Não vagamos como que através de um nada infinito? Do we not feel the breath of empty space? Não sentimos na pele o sopro do vácuo? Has it not become colder? Não se tornou ele mais frio? Is not night and more night coming on all the while? Não anoitece eternamente? Must not lanterns be lit in the morning? Não temos que acender lanternas de manhã? Do we not hear anything yet of the noise of the grave diggers who are burying God? Não ouvimos o barulho dos coveiros a enterrar Deus? God is dead. Deus está morto. And we have killed him. E nós o matamos.
How shall we, the murderers of all murderers, comfort ourselves? Como nos consolar a nós, assassinos entre os assassinos? The crowd stared at the madman in silence and astonishment. A multidão olhou para o louco em silêncio e com espanto. At last, he dashed his lantern to the ground. Por fim, ele jogou a lanterna no chão. I have come too early, he said. Eu venho cedo demais, ele disse. This tremendous event is yet on its way. Esse evento tremendo está a caminho. It has not yet reached the ears of man. Não chegou ainda aos ouvidos dos homens. People did not truly comprehend the consequences of what they had done in killing God. As pessoas ainda não compreendiam verdadeiramente as consequências que haviam feito ao matar Deus. But Nietzsche predicted that someday people would realize the implications of their atheism. Mas Nietzsche entendeu que um dia as implicações de seu ateísmo, And this realization would usher in an age of nihilism. e essa percepção desse ateísmo introduziria uma era de niilismo, That is the destruction of all meaning and Isto value é, in life. a destruição de todo significado e valor da vida. I find that most people still do not reflect upon the consequences of atheism. Eu percebo que a maior parte das pessoas ainda não reflete sobre as consequências do ateísmo. And so, like the crowd in the marketplace, go unknowingly on their way. E assim como a multidão no mercado, seguem o seu caminho inconscientemente. A few years ago, a free thought organization bought bus ads that proclaimed, "There is probably no God." Há alguns anos atrás, uma organização do Free Thought comprou anúncios de ônibus que proclamavam: provavelmente não existe Deus. Now stop worrying and enjoy your life. Agora pare de se preocupar e aproveite sua vida. According to a spokesman for the group, they wanted something happy, something bright. Segundo um porta-voz do grupo, eles queriam algo feliz, algo brilhante. I wonder what Friedrich Nietzsche would have thought of those ads. Eu imagino o que Nietzsche teria pensado dessas propagandas. Few contemporary atheists have Nietzsche's courage to look atheism squarely in the face without blinking. Poucos ateus contemporâneos têm a coragem de Nietzsche de encarar o ateísmo diretamente no rosto sem piscar. But when we realize, as did Nietzsche, the nihilism that atheism implies, Mas quando nós percebemos, como fez Nietzsche, o niilismo que o ateísmo implica, then his question presses hard upon us. então sua pergunta nos atinge profundamente. How shall we, the murderers of all murderers, comfort ourselves? Como nos consolar a nós assassinos entre os assassinos? Confronted with the human predicament, about the only solution the atheist can offer is that we simply face the absurdity of life and live bravely. Confrontado com a situação humana, a única situação que o ateu, a única solução que o ateu pode oferecer é que simplesmente enfrentemos o absurdo da vida e vivamos bravamente. The fundamental problem with this solution, however, is that it's impossible to live consistently and happily within the framework of such a worldview. O problema fundamental com essa solução, no entanto, é que é impossível viver de maneira consistente e feliz no contexto de tal cosmovisão. If you live consistently, you will not be happy. Se você viver consistentemente, você não será feliz. If you live happily, it's only because you are not consistent. E se você vive feliz, é porque você não é consistente. Francis Schaeffer has explained this point well. Francis Schaeffer explicou muito bem esse ponto.
Modern man, says Schaeffer, resides in a two-story universe. O homem moderno, diz Schaeffer, reside em um universo de 2 andares. In the lower story is the finite world without God. No andar inferior está um mundo finito, sem Deus. Here, life is absurd, as we have seen. Aqui a vida é absurda, como nós já vimos. In the upper story are meaning, value, and purpose. No andar de cima há significado, há valor, há propósito. Now, modern man lives in the lower story because he believes that there is no God. O homem moderno vive no andar inferior porque ele acredita que não há Deus. But he cannot live happily in such an absurd world. Mas ele não pode viver feliz em um mundo tão absurdo. Therefore, he continually makes leaps of faith to the upper story in order to affirm meaning, value, and purpose, even though he has no right to, since he does not believe in God. Mas ele não pode viver feliz em um mundo tão absurdo. Portanto, ele continuamente dá saltos de fé até o andar superior para afirmar significado, valor e propósito, mesmo que ele não tenha direito de fazê-lo, já que ele não acredita em Deus. While giving lip service to atheism, the atheist lives as though life were important. Cortejando o ateísmo da boca para fora, o ateu vive como se a vida fosse importante, As though it really mattered what he does or thinks. como se realmente importasse o que ele faz ou pensa, As though certain things were really right or wrong. como se certas coisas realmente fossem certas ou erradas. And so he is outraged at the injustices of this world Então ele fica indignado com as injustiças desse mundo and acts as though his petty plans and projects really were significant. e ele age como se seus planos mesquinhos e projetos igualmente mesquinhos fossem realmente significativos. The human predicament is thus truly terrible. A situação humana, portanto, é verdadeiramente terrível. The atheistic worldview is insufficient to maintain a happy and consistent life. A cosmovisão ateia é insuficiente para manter uma vida feliz. Man cannot live consistently and happily as though life were ultimately without purpose, value, or significance. O homem não consegue viver de forma consistente e feliz se a vida fosse, em última análise, em última instância, sem propósito, valor ou significado. If we try to live consistently within the framework of an atheistic worldview, we shall find ourselves profoundly unhappy. Se tentarmos viver consistentemente dentro da estrutura de visão do mundo, cosmovisão ateísta, nós nos sentiremos profundamente infelizes. If instead we manage to live happily, it is only by giving the lie to our worldview. Se ao contrário conseguimos viver felizes, é apenas desmentindo a nossa cosmovisão. Atheism, therefore, cannot support a happy and consistent life. O ateísmo, portanto, ele não pode sustentar uma vida feliz e consistente. But if atheism fails in this regard, what about Christian theism? Mas e se o ateísmo falha a esse respeito, o que dizer do teísmo cristão? According to the biblical worldview, God does exist and man's life does not end at the grave. De acordo com a cosmovisão bíblica, Deus existe e a vida do homem não termina no túmulo. God has created us for a purpose, Deus nos criou com um propósito: to know Him and to enjoy Him forever. conhecê-lo e desfrutá-lo para sempre. God Himself, who transcends culturally relative mores, is the objective standard of moral goodness, and His commandments are the source of our objective moral duties. O próprio Deus, que transcende os costumes socialmente relativos, é o padrão objetivo de bondade moral, e seus
mandamentos são a fonte de nossos deveres morais objetivos. Because we shall live forever, the decisions and actions we take in this life are imbued with an eternal significance. Por vivermos para sempre, as decisões e ações que tomamos nesta vida estão imbuídas de um significado eterno. Biblical theism thus provides the two conditions necessary for a purposeful, valuable, and meaningful life. O teísmo bíblico, portanto, ele fornece as duas condições necessárias para uma vida com propósito, uma vida valiosa, uma vida significativa: God and immortality. Deus e imortalidade. Thus, biblical theism succeeds precisely where atheism breaks down. Assim, o ateísmo bíblico é bem sucedido exatamente onde o ateísmo fracassa. We can live consistently and happily within the framework of the Christian worldview. Nós podemos viver de forma feliz, de forma com propósito, contra a cosmovisão ateísta. Now, I would be the first to admit that none of this proves that God exists. Mas eu, para ser honesto, preciso ser o primeiro a admitir que nada disso prova que Deus existe. Even if atheism is unlivable, it may still be true. Mesmo que o ateísmo seja impossível de viver, ainda pode ser verdade. But this afternoon, I've not been asked to discuss whether God exists or not. Mas nessa tarde não me foi pedido para tratar do assunto se Deus existe ou não. We'll do that this evening. Nós vamos fazer isso hoje à noite. This afternoon, I've been asked to discuss the absurdity of life without God. Nessa tarde me pediram para abordar o assunto o absurdo da vida sem Deus. On this score, there need be no dispute between the atheist and the theist. Nesse ponto não precisa haver disputa entre o teísta e o ateu. Indeed, it has been the atheists themselves who, as we have seen, have given the most poignant analyses of the human predicament. De fato, foram os próprios ateus, como já vimos, que deram as análises mais pungentes da situação humana. Let them speak for themselves. Que eles falem por si mesmos. Without God, they tell us life becomes absurd. Sem Deus, eles nos dizem, a vida se torna absurda. For it is without ultimate purpose, value, or significance. Pois ela é sem objetivo, valor ou significado final. I agree. Eu concordo. But I would add one thing. Mas eu acrescentaria uma coisa. We've seen that if God does not exist, then life is futile. Nós vimos que se Deus não existe, a vida é fútil. If God does exist, then life is meaningful. Mas se Deus existe, a vida é significativa. Only the second of these two alternatives enables us to live consistently and happily. E apenas a segunda dessas alternativas nos permite viver feliz e de forma consistente. Therefore, it seems to me that even if the evidence for these two options were absolutely equal, a rational person ought to choose theism. Então, parece-me que, mesmo que as evidências dessas duas opções fossem absolutamente iguais, uma pessoa racional deveria escolher o teísmo. That is to say, if the evidence is equal, then it seems to me positively irrational to prefer death, futility, and despair to life, meaningfulness, and happiness. Ou seja, se a evidência é igual, parece-me positivamente irracional preferir a morte, a futilidade e o desespero em vez da vida, significado e felicidade. Therefore, go with God. Portanto, vá com Deus. As Pascal said, we have nothing to lose and infinity to gain. Como disse Pascal, não temos nada a perder e o infinito a ganhar. Graças a Deus.
Como anunciamos, teremos um momento de perguntas e respostas. Pastor, gostaria que diferenciasse ateísmo e agnosticismo. E se a evangelização de pessoas desses dois grupos é diferente? A primeira pergunta é A diferença de ateísmo e agnosticismo. e a segunda. Qual deve ser a abordagem para esses dois grupos de pessoas? Se é Ok. diferente. What is the difference between atheism and agnosticism? Oh. What should be our way of dealing with these two groups? Okay. Atheism is the view that God does not exist. Ateísmo é a visão de que Deus não existe. Agnosticism is not really a view. Agnosticismo não chega a ser uma visão, uma It's- postura. It's just a confession of ignorance. É uma confissão de ignorância. It's to say, I don't know if God exists. É admitir, eu não sei se Deus existe. Maybe he does, maybe he doesn't. Talvez ele exista, talvez não. I think the considerations that we've talked about today are relevant to both of these persons. Eu creio que as considerações que nós fizemos hoje são relevantes a esses dois tipos de pessoas. Obviously, my remarks are aimed at the atheist. É claro que aquilo que eu disse se volta para o ateísta, But the agnostic, who is contemplating whether or not he should believe in God, will take into account these same considerations. mas o agnóstico que está considerando se ele crê ou não em Deus, ele vai levar em conta essas considerações. And as I claimed at the end, even if the evidence is completely equal, it seems to me that the rational person ought to believe in God. E como eu disse, ao final ele vai concluir que mesmo que as duas opções fossem iguais, o melhor é acreditar que Deus existe. And that would be relevant to both the atheist and the agnostic. E isso seria relevante tanto para o ateísta como para o agnóstico. Now, of course, we can then go one step further and offer positive arguments and evidence of God's existence. E é claro que podemos ir um passo além e aí oferecer evidência, argumentos da existência de Deus. And that's what we'll be doing tonight. E é isso que nós vamos procurar fazer hoje à noite. Qual o seu conselho para quem quer se dedicar à apologética? What is your counsel to a person who wants to dedicate himself to apologetics? Okay. Let me share a couple of pieces of advice. Eu quero partilhar alguns conselhos com vocês. Number one, I would advise you to become fluent in English. Primeiro, eu quero aconselhar que você se torne fluente em inglês. This is not because of any linguistic chauvinism on my part. Não é nenhum chauvinismo linguístico da minha parte que me leva a fazer essa afirmação. It is simply that the resources available in the English language are enormous. É simplesmente porque os recursos existentes na língua inglesa são enormes. In philosophy, in biblical studies, in science, the resources for Christian thought in these areas is prodigious. Então, em filosofia, em estudos bíblicos, em várias outras áreas, os recursos existentes são pródigos. And in order to avail yourself of these resources, you need to be fluent in English. E para você fazer uso desses recursos, você precisa se tornar fluente em inglês. Secondly, I would encourage you to get a terminal degree from a top secular institution. Eu aconselharia que você obtivesse you're talking about an undergraduate study? No, by a terminal degree, I mean a PhD degree. Ok. Eu quero propor que você obtenha o seu, por exemplo, doutorado em filosofia numa universidade secular de renome. Even if your undergraduate degree or master's degree is from a Christian institution or seminary,
your final degree, your terminal degree, needs to be from a top secular university. Mesmo que o seu bacharelado ou mestrado venha de uma escola cristã, de um seminário, eu quero propor que você obtenha esse doutorado final, digamos assim, de uma universidade secular. Having those sorts of academic credentials will open all kinds of doors of opportunity to you that would otherwise be closed. Ter esse tipo de credenciais educacionais, você terá diante de você portas abertas que você não pode imaginar. And then thirdly, I would suggest that you pick an area of apologetics to specialize in. E em terceiro lugar, eu diria, escolha uma área da apologética na qual você vai se especializar. For example, are you interested, as I am, in philosophy? Por exemplo, você se interessa, como eu me interesso, em filosofia? Or perhaps you would want to be a biologist, Ou quem sabe um biólogo? or psychology, Ou psicologia? or historical studies with regard to the New Testament. Ou estudos históricos com relação ao Novo Testamento? In all of these different areas, Christians have issues of apologetic importance to discuss. Em todas essas áreas, os cristãos têm questões apologéticas que merecem ser consideradas. And you will be most effective if you can specialize in one of these areas and make a real contribution. E você vai ser mais eficaz se você se especializar numa dessas áreas e aí prestar uma contribuição nela. I would only add that in any area in which you choose to specialize, be sure to lay a good philosophical foundation for that area. Mas em qualquer área que você escolha para se especializar, eu sugeriria que você, junto com isso, colocasse um bom fundamento filosófico. Every area of specialization has a philosophical component. Toda área de especialização tem seu componente filosófico. Philosophy of science, Filosofia da ciência, philosophy of history, filosofia da história, philosophy of education, filosofia da educação and so forth. e assim por diante. And typically, the interaction with theology will be done on that philosophical level. Theology. Your interaction with theology okay. will typically be done on that philosophical level. E aí a sua interação com a teologia será feita no nível filosófico. So you will be a better historian or psychologist or biologist if you have a sound philosophical foundation for your work. Então, se você, ao ser um teólogo, um filósofo, um psicólogo, você fará isso de uma forma melhor se você tiver uma base filosófica. Eu falei filósofo, mas é outra coisa. Now, I realize that what I've just described is not for most of us. Eu reconheço que o que eu acabo de descrever para vocês não é para todo mundo. But the person asking the question said, what advice would you give to someone who wants to dedicate his life to the pursuit of apologetics? Mas a pergunta que foi feita, a pessoa disse: o que o senhor recomenda que faça a pessoa que quer dedicar a sua vida à apologética? And so my advice is aimed at that group of you out there who feel that this is God's calling on your life. Então, a minha resposta é para esse grupo de vocês que está aí no meio, que pretende dedicar sua vida a essa causa. Como conciliar a existência de Deus e a existência do mal? How do you reconcile the existence of God and the existence of evil? Yeah. It's difficult to say anything of substance about this in a soundbite. É muito difícil dizer alguma coisa substanciosa sobre esse assunto numa mordida só. It deserves a lecture all on its own. Ela merece uma palestra inteira sobre o assunto. So let me just say very briefly a couple of comments. Então eu vou falar
bem sucintamente alguns comentários. There are two versions of the problem of suffering and evil. Há duas versões da questão do problema do sofrimento e do mal. The logical version A versão lógica and the probabilistic version. e a versão probabilística. Agora enrolou a língua aqui. Quem é que faz filosofia que pode me ajudar aí? It is widely agreed, even among atheists today, that the logical version of the problem is now bankrupt. It hasn't been solved. Among atheists? Yes, among Yeah. atheists as well as theists. Ok. Entre ateus e teístas está largamente difundido que a versão, which version you said? I'm sorry. It is the logical version Okay. that is now defunct. Ok. A versão lógica está completamente posta de lado, vamos dizer assim. The probabilistic version is still a matter of debate. A versão que diz respeito à probabilidade é ela que está em voga hoje. I interact with this version of the problem in at least two places. Probabilidade não, problema. One is in the book Philosophical Foundations for a Christian Worldview, which is available with Vida Nova in Portuguese. Eu lido com esse problema no livro, can you repeat the name of the book? Philosophical Foundations for Okay. a Christian Worldview. Fundamentos filosóficos para uma cosmovisão cristã. And the other book is the book Hard Questions, Real Answers. E o outro livro é Perguntas Difíceis, Respostas Reais. Eu não sei se o nome é exatamente esse. Both of those are available here because I've been signing copies of them for you. Esses livros estão aqui porque eu já autografei livros com esse título. Another resource on this are the videos that are posted on our Reasonable Faith website. Outras fontes para isso são os vídeos que nós temos postado no nosso site Reasonable Faith. We have excellent animated short videos on this question. Nós temos excelentes vídeos bem sucintos, cheios de animações acerca desse assunto. And I would refer you to those for a brief treatment. E eu indicaria esses vídeos como uma coisa simples de se ter uma resposta ali presente. O que o senhor acha do argumento de Sanhares, que afirma que maximizar o bem-estar humano é um fim em si mesmo e não precisamos de Deus para construir uma ética em cima desse princípio? Vai devagarzinho, senão... Aqui é grande. O que o senhor acha What do you think of Sam Harris's do argumento de Sanhares, argument? que afirma que maximizar o bem-estar humano That says that to maximize human well-being é um fim em si mesmo is an end in itself, e não precisamos de Deus para construir uma ética and we don't need God to build an ethic, em cima desse princípio. ethics above this principle. Does that make sense? Yeah, oh yes. Sam Harris and I had a debate on this question at the University of Notre Dame a couple of years ago. Sam Harris e eu tivemos debate sobre essa questão na Universidade de Notre Dame. This debate is filmed, or was filmed, and is available on YouTube. Esse debate foi filmado e está disponível no YouTube. This is one more reason you need to learn English. Mais motivo pelo qual você precisa aprender inglês. In this debate, I respond to Harris's criticisms of theism. Nesse debate eu respondo à crítica de Harris ao teísmo. And then I give, as I recall, 3 criticisms of his view. E aí, se eu me recordo bem, eu ofereço 3 críticas à posição dele. At least one of which I think is a knockdown argument. Uma das quais, pelo menos uma delas, que eu acho que é um argumento realmente para nocautear. That is to say, unanswerable. Ou seja, ele não tem resposta. And if you listen to the debate, Se você I ouvir think- esse debate, I think you'll see how feeble Harris's response is to this critique. se você
atentar a esse debate, você vai ver quão fraquinha é a posição de Harris nessa questão. Qual a influência do Dr. Francis Schaeffer sobre a apologética contemporânea e sobre o seu pensamento em particular? What is the influence of Francis Schaeffer in today's apologetics, and what influence has he placed on your life personally? This is an interesting question. Pergunta interessante. I think Francis Schaeffer was responsible for what is often called cultural apologetics. Eu penso que Francis Schaeffer foi responsável por aquilo que é chamado de apologética cultural. This is a branch of apologetics which tries to show the disastrous cultural consequences of atheism. É ramo da apologética que busca mostrar as consequências desastrosas culturais of Atheism. do ateísmo. And so I think that Schaeffer's legacy lives on in cultural apologetics. Então eu creio que o legado de Francis Schaeffer vai continuar existindo nessa apologética cultural. When I was a university student, Como aluno universitário, all we had basically was Francis Schaeffer. tudo que tínhamos na época era Francis Schaeffer. And his influence on me has been in the talk that you've heard this afternoon. E a influência que ele exerceu sobre mim esteve presente, como vocês viram, nessa palestra que eu acabei agora. I don't think that it provides any positive evidence for the truth of theism or Christianity. Eu não creio que ela ofereça qualquer contribuição positiva para a existência do teísmo ou do cristianismo, But it does help to spell out the consequences of the choice between theism and atheism. mas ajuda a demonstrar as consequências da escolha entre teísmo e ateísmo. And therefore, it is my best effort to break through the apathy about these questions that characterizes so many people today. Então é por isso que eu tento romper com a apatia das perguntas das pessoas hoje em dia. It's a way of getting people to really think about these important questions. É uma forma de fazer as pessoas começarem a pensar sobre essas questões realmente importantes. Assumir uma vida inútil e sem propósito, simplesmente porque ela se encerra totalmente aqui na Terra, não estaria tornando irrelevante as coisas boas que a pessoa faz em vida? Assumir que a vida é assim Que inútil? uma vida Ok. é inútil e sem propósito. To presuppose that life is without purpose and all that you mentioned, doesn't this throw away the good things in life that people do? Does it throw it away? Yeah, does it kind Yeah, exactly. That was my point. Sim, é isso que eu quis dizer. Descarta completamente as coisas boas. My point is that on atheism, nothing matters. Meu ponto, então, é que no ateísmo, nada é valoroso. So if you find that objectionable, as I do, you shouldn't be an atheist. Então, se você tem objeção a isso, como eu tenho, você tem que ser um ateu, tem que ser um teísta. Poderíamos dizer que o ateísmo seria intrinsecamente irracional? Can we say that atheism is intrinsically irrational? That's a very interesting question. Muito interessante essa pergunta. I prefer to prescind from making judgments about the rationality of the people that I'm talking with. Eu prefiro prescindir de formular juízo sobre a racionalidade com quem eu estou falando. I see no reason to make them defensive or offended by calling them irrational. Eu não vejo motivo para
que eles se sintam ofendidos ou fiquem na defensiva quando eu os chamo de irracionais. So instead, what I claim is simply that the arguments and evidence makes it more probable that Christianity is true rather than not. Então, o que eu procuro fazer é mostrar que em toda essa discussão, o argumento do teísmo é muito mais provável do que o do ateísmo. And so the person who follows the evidence where it leads ought to become a Christian. Então, se a pessoa seguir a evidência para onde ela aponta, ela vai acabar sendo teísta. Now, the reason the question is interesting is because on the religious epistemology developed by one of the most important Christian philosophers today, Alvin Plantinga, atheism is irrational. A razão de eu ter dito que essa pergunta é muito interessante é que na filosofia da religião desenvolvida por Alvin Plantinga, o ateísmo é irracional. You'll remember that I argued last night that the fundamental way in which we know Christianity is true is through the self-authenticating witness of the Holy Spirit. Vocês vão se lembrar que a forma que eu disse que nós sabemos que o Evangelho é verdade é através do testemunho auto-autenticado, quer dizer, ele não precisa de outra comprovação do Espírito Santo. And on Plantinga's view, the witness of the Holy Spirit is part of what reason tells us. E no argumento de Plantinga, o testemunho do Espírito é o que a razão nos diz ser certo. Plantinga defines rationality as our cognitive faculties functioning properly. Plantinga descreve a racionalidade como sendo as nossas faculdades cognitivas funcionando adequadamente. And he claims that someone whose cognitive faculties are functioning properly will form the belief that God exists. E ele alega que alguém cujas faculdades cognitivas funcionam adequadamente, essa pessoa vai crer que Deus existe. So someone who fails to believe in God is dysfunctional Então, cognitively. alguém que rejeita crer em Deus, ele é cognitivamente disfuncional. And so on Plantinga's view, yes, atheism is literally irrational. Então, na visão de Plantinga, o ateísmo é, de fato, irracional. Como dizer para um ateu a existência de Deus se ele não acredita em Deus? Como dizer para um ateu? Para um ateu, eu acho que seria como convencer um ateu a respeito da existência de Deus se ele não crê em Deus. If an atheist does not believe in God, how do you convince him of the existence of God? You convince him by giving good arguments for God's existence, such as the three that I'm going to share with you this evening. Você oferece para ele argumentos que são fortes para provar a existência de Deus, como os argumentos que eu vou tratar hoje à noite. Muitos jovens da igreja, quando entram nas universidades e faculdades, deixam a fé em Cristo. Por que isso está acontecendo? Many young Christians, when they get into college, they leave their faith. Yes. Why is this happening? I'm not a sociologist, I'm a philosopher. Eu não sou sociólogo, eu sou filósofo. So I'm not really qualified to answer that question. Então eu não me sinto qualificado para responder a pergunta, But I do think that there is a certain failure on the part of parents and the church to properly prepare their children. mas eu creio haver uma certa falha, um certo fracasso da parte dos pais e da igreja para preparar esse jovem para a faculdade. Too often, the father in the family shirks his responsibility of raising the children in the nurture and admonition of the Lord and leaves this up to the mother. É muito comum o homem fugir da sua responsabilidade de criar os filhos e ensiná-los o temor do Senhor, como diz Efésios 6:4,
e ele relega isso para a mãe fazer. This is a huge mistake. Esse é um erro crasso. Fathers need to be the primary instructor in matters of spirituality with the children. Os pais, homens, precisam ser os principais instrutores em questões espirituais para os filhos. So you young fathers need to spend time reading Bible stories to your children and talking to them about spiritual things. Então vocês, pais, homens, jovens, vocês precisam passar tempo lendo histórias bíblicas para os seus filhos, falando sobre os valores espirituais. If dad is really sold out, this is going to make it much more difficult for the children to walk away later on. Se o papai estiver vendido ao cristianismo, isso vai tornar muito mais difícil para o filho se afastar mais tarde. But it's not enough just to read them Bible stories. Mas não basta ler histórias bíblicas para eles. You need to teach them doctrine. Você precisa ensinar doutrina para eles. That is to say, what a Christian worldview is. Ou seja, ensinar para eles o que é a cosmovisão cristã. We have resources at Reasonable Faith to help you do that. Nós temos recursos no Reasonable Faith para ajudar você a fazer isso. We have a series of 10 children's booklets called What is God Like? Nós temos uma série de 10 livretes que falam, cujo título é Como é que é Deus? These are on the principal attributes of God. São sobre os principais atributos de Deus. And they have endearing illustrations to go with them. E eles têm ilustrações muito queridas que vão ilustrando o que está sendo dito. Children love these booklets. As crianças gostam muito desses livretos. And so many parents have told me we have never had a conversation with our child like this before. E aí muitos pais têm admitido para nós nunca tivemos uma conversa com os nossos filhos no tocante a essas coisas que os livros abordam. So, while there are no guarantees, I think that this kind of training and instruction is one of the most important things you can do to help preserve the next generation for Christ. E embora isso não seja garantia, eu creio que é uma das coisas principais que você pode fazer para evitar que a próxima geração se desvie. And then, as I said yesterday, I think our churches need to be very involved in promoting this kind of training in the context of the local church. E como eu disse ontem, eu creio que as nossas igrejas precisam estar envolvidas no treinamento desse tipo de coisa com os nossos jovens. Olha a hora, hein? O deísmo é uma corrente que se opõe fortemente ao teísmo cristão. Qual é o argumento mais importante contra as ideologias deístas? O deísmo se opõe contra o deísmo cristão ou teísmo cristão? O deísmo é uma corrente que se opõe fortemente ao teísmo cristão. Deism opposes very strongly the Christian theism. Qual é o final da pergunta? Qual o argumento mais importante contra as ideologias deístas? What is the most strong argument against the deistic position? Deism is the view that a creator and designer of the universe exists, but he has not revealed himself in any special way in the world. O deísmo é a visão, é a posição que crê que Deus é o criador, o designer do mundo, mas que ele não se envolveu pessoalmente com a sua criação. I will be addressing this question tomorrow at 4 p.m. In the session on the resurrection of Jesus. Eu vou tratar dessa questão amanhã na palestra da tarde quando eu abordar a ressurreição de Jesus. I think that the evidence for the resurrection of Jesus is the best reason to move through deism to full-blooded Christian theism. Eu creio que a ressurreição de Jesus é a forma de você transformar o deísmo em teísmo com T maiúsculo, digamos assim. Última pergunta para a gente encerrar.
É uma pergunta mais pessoal, mas que está se repetindo um pouco. Como apresentar o Evangelho para um professor universitário que faz oposição ao cristianismo quando ele tem anos de preparo e faz essa oposição durante as aulas? How do you present the gospel to a college professor who is very capable and he has a lot of years of study, but he is an atheist? Yeah, this is very difficult. É muito difícil. I think that in a case like this, friendship evangelism, as it's called, is most effective. Eu creio que nesse caso, o evangelismo através da amizade, como tem sido chamado, é muito eficaz. I think it would appear very stilted and artificial to sit down and try to go through the 4 spiritual laws with him. Eu creio que seria muito artificial, muito difícil tentar passar as 4 leis espirituais com ele. Instead, I share my personal testimony with these folks. Em lugar disso, o que eu faço é partilhar o meu testemunho pessoal com essas pessoas And then ask them what are their reservations? e perguntar para elas quais as reservas que elas têm a isso. What's keeping them from believing in Christ? O que as mantém afastadas de crer em And Cristo. you can have a good, personal, heartfelt conversation about these matters. E aí você pode ter uma conversa assim bem de coração para coração com essas questões.